Muito bem. Vamos lá. Vamos iniciar a penúltima apostila, né, galera? Apostila 6. Ontem eu recebi a última apostila 7. Então faltam 2 aulas da 6C, 2 aulas da 6D, da 4, mais 4 da 7. 8 aulas, né, para o final do ano aí. Então, sprint final, né, galera? Sprint final. Pessoal, na sexta-feira da semana que vem é a recuperação, tá? Então, para quem precisa fazer prova de recuperação, dá uma boa olhada nas duas provas, na P1 e na P2, que a recuperação é baseada nessas duas provas, né? Não podia ser diferente, é em cima do conteúdo que foi avaliado no bimestre. Então, dê uma boa olhada lá. Tá bom? Vamos começar, então. Essa aula de hoje é a aula 11, né, da apostila 6C, e ela vem falar sobre coeficiente angular e equação da reta. Né? A equação da reta, vocês já, desde a primeira série já, né, vocês viram que é dada pela forma AX mais BY mais C igual a 0, né? Essa é chamada equação geral da reta, né? Onde A é o coeficiente de x, B é o coeficiente de y e C é o termo independente, né? Mas essa equação geral da reta eu posso escrevê-la em função de y, né? Eu poderia escrever BY igual a menos AX menos C, né? E aí escrever y como menos A sobre BX menos C sobre B. Né? Essa é a chamada equação reduzida. E aí esse menos A sobre B e esse menos C sobre B são substituídos por outras letras. Isso é substituído por M e isso é substituído por Q. Esse M é o coeficiente angular da reta e o Q é o coeficiente linear da reta. Com isso, a minha reta poderia ficar escrita assim: y é igual a mx mais q. Você encontra em várias bibliografias também de geometria analítica, né, pessoal? Isso aqui faz parte de geometria analítica. Tá? Então, esse basicamente é o assunto da nossa aula de hoje. Tá? Acho que todo mundo está com a apostila aí, né? Lá na página 1, ele traz 4 desenhos de gráficos, né? 4 gráficos aí. E aí, cada um desses gráficos tem uma representação de reta, né? Para começar o nosso estudo de hoje, eu preciso lembrá-los, porque vocês já viram isso, né? Lembrá-los do ângulo de inclinação dessas retas. Quando a reta é uma reta crescente, é fácil de perceber que o ângulo é esse aqui, né? Esse é o ângulo alfa, né? Chama ângulo de inclinação da reta. Agora, quando a reta não é crescente, né? Essa é uma reta crescente, se lê da esquerda para a direita, você tem a noção de crescimento, né? Para cada x crescente, eu tenho um y crescente também. Então, para esse caso, o alfa é fácil de ver. Agora, quando você chega numa reta decrescente, pode gerar... Tranquilo, Luiz, seja bem-vindo. Pode gerar uma dúvida, né? O alfa é esse ângulo aqui ou é esse outro ângulo aqui? Então, existe uma regra para facilitar, né, o encontro desse alfa. O alfa é sempre medido do lado positivo do x, no sentido anti-horário até encontrar a reta. Então, o alfa é esse ângulo aqui mesmo.
Tá? E aí eu tenho duas outras possibilidades de retas, né? Eu posso ter uma reta horizontal, né? Aqui sempre x e y, né, pessoal? Sempre x e y. Essa reta é de uma função constante, né? Então ela passa, por exemplo, aqui pelo 2, ela tem y igual a 2 como sua fórmula, né? F de x igual a 2. Qual o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo x? Quanto vale o alfa aqui, né, pessoal? O alfa vale 0, porque ela é paralela ao eixo x, então o alfa vale 0. Ou eu posso ter a reta perpendicular ao eixo x, né? E aí o ângulo de inclinação aí é de 90 graus, né? Bom, mas como é que eu calculo o m, né? O m é sempre dado pela tangente de alfa. O coeficiente angular, esse cara aqui, é a tangente de alfa. E aí eu preciso tomar cuidado, por quê? A tangente de um ângulo agudo, ou seja, de um ângulo menor que 90 graus, é um valor positivo, né? A tangente no primeiro quadrante é positiva. Já no segundo quadrante, a tangente é negativa. Lembra? Tangente seno sobre cosseno, né? No primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno também. Então, a tangente vai ser positivo sobre positivo, vai dar positivo. Então, quando a reta é crescente, quando o meu ângulo alfa está no primeiro quadrante, o m é positivo, é maior que 0. Certo? Isso nos remete a algo que a gente viu um tempo atrás, que é quando o coeficiente do x é positivo, né? Lembra de função afim? Quando o coeficiente do x é positivo, a reta é crescente. Quando o coeficiente do x é negativo, a reta é decrescente. Por quê? Porque esse ângulo é um ângulo do segundo quadrante, certo? Ele é um ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180, ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Mais com menos vai dar menos, ou seja, no segundo quadrante a tangente é negativa. Se a tangente é negativa, o m, que é a tangente de alfa, será negativo. Então aqui, o m é negativo. Certo? Tangente de zero. Quanto é a tangente de zero? É seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é 0. Cosseno de zero é 1. Então vai ficar 0 sobre 1, que dá 0. Opa! Então essa aqui tem m igual a 0. Se o m é 0, não tem x. Faz todo sentido, né? Lembra? Função... Beleza, Júlio? Falou. Até mais. Se não tem x, ela é uma função constante, lembra? Y é igual a 3, y é igual a menos 5, y é igual a 0, certo? Para qualquer valor de x, 0 vezes x vai dar 0, ou seja, vai desaparecer o x. Né? Então essa é a função constante, a função que não tem x. E essa aqui? Quanto é a tangente de 90? Tangente de 90, o seno é 1 e o cosseno é 0. Quanto é 1 sobre 0? Não está definido. Então aqui não existe tangente. Não existindo tangente, não existe m. Não faz sentido falar nessa função. Né? Então, como é que fica a representação dessa função? Essa função aqui é x igual ao ponto em que ela corta o eixo x, por exemplo, x0. Tá? Ok, pessoal? Então, isso de coeficiente angular da reta e de equação da reta. Muito bem. Esse m, por ser
a tangente de alfa, ele pode ser calculado para cá, fica mais fácil. O M pode ser calculado por tangente de alfa, se o exercício te der o ângulo, né, você calcula o M pela tangente desse ângulo, ou ele pode ser calculado também pela diferença do... Pode ser YA menos YB sobre XA menos XB, ou YB menos YA sobre XB menos XA. Quem são esses valores A e B? Quem é XA, XB, YA, YB? São as coordenadas, os valores de X e Y, de 2 pontos da reta. Para desenhar uma reta, você precisa de pelo menos 2 pontos, né? Usando as coordenadas desses 2 pontos, você também consegue chegar no M. Você consegue encontrar o valor de M. Tá? Então, vejam ali no final da página 1 que ele escreve que o M pode ser escrito como ΔY sobre ΔX, ou seja, a diferença entre as ordenadas sobre a diferença entre as abscissas dos 2 pontos por onde a reta passa. Ok? YA menos YB vezes 1 igual M vezes XA menos XB. Por aqui também você chega na equação da reta. Por aqui também você chega na equação da reta. Tá? Essa aqui é chamada equação fundamental da reta. AX mais BY vai ser igual a zero, é chamada de equação geral, né? Equação geral da reta. Essa aqui é a equação fundamental da reta. E aquela que eu escrevi antes, y é igual a mx mais q, é chamada de equação reduzida da reta. Tá bom? Diferenças entre elas. Deixa eu colocar a equação geral aqui. Quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? Depende do que você tem e o que você quer. Eu tenho o M e o Q. Vou usar essa aqui. Eu tenho as coordenadas dos pontos. Vou construir essa. Eu tenho os coeficientes de X e Y. Vou construir essa. Depende do que o exercício te dá e o que ele te pede. Tá certo? Bom, o que representam esses M e Q? Então, o M eu já mostrei para vocês que é chamado coeficiente angular, é a tangente do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo X, né? A parte positiva do eixo X. Agora, o que é esse Q? Alguém lembra o que representa esse Q na reta? É o ponto em que a reta ela corta o eixo Y. Perfeito, Igor. Exatamente isso. Por quê? Porque se o X for igual a zero, né, qualquer que seja o M vezes zero vai dar zero. Y vai ser igual a Q. Quando eu tenho o meu gráfico, e no meu gráfico o X vale zero, o ponto está em cima do eixo Y, certo? Por exemplo, Y é igual a 3x mais 7. Essa é uma reta, certo? Equação de uma reta. O M vale 3, o Q vale 7. Eu vou construir a reta. Para isso, eu substituo o X por qualquer número. Quando eu substituo o X por 0, vai ficar 3 vezes 0, 0, mais 7, 7. Isso quer dizer que a reta está passando aqui pelo 7. Então, o coeficiente linear, que é o Q, vai sempre representar um ponto em que a reta corta o eixo Y. Certo? Então, muito bem. O M é a tangente do ângulo de inclinação, por isso, chamado coeficiente angular,
E o Q, coeficiente linear, é o ponto em que a reta corta o eixo Y. Beleza? Muito bem. Agora, existe uma outra equação da reta chamada equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta é x sobre p mais y sobre q igual a 1. Esse q e esse p não tem nada a ver com esse q aqui, tá, pessoal? Embora, quer dizer, é o mesmo q, vai ter o mesmo, mas ele tem uma função diferente, tá? Eles usam a mesma letra porque ele representa também o ponto em que a reta corta o eixo y, tá? Mas aqui, ao invés de uma outra letra qualquer, ele escolheu o P. E em algumas bibliografias, você vai encontrar A e B aqui, tá? Então, não necessariamente é P e Q. O que representam esses valores de P e Q? O P é o ponto em que o gráfico corta o eixo X. E o Q, assim como na equação reduzida, é o ponto em que a reta corta o eixo Y. Então, por exemplo, eu tenho lá a equação da reta e ela é nesse sentido aqui. Ela está cortando o eixo Y no 4 e o eixo X no 2. E eu quero escrever a equação da reta que passa por esses dois pontos. Muito simples. X sobre 2 mais y sobre 4 igual a 1. 2 e 4 são os pontos em que a reta corta os eixos x e y. X sobre o ponto em que corta x, mais y sobre o ponto que corta y, igual a 1. Tá? Quando você tem o desenho da reta, essa é a melhor forma de encontrar a sua equação. Beleza? Esta se chama equação segmentária da reta. E existe uma última ainda. Uma última que a gente estuda, pelo menos, né? Que é a chamada equação paramétrica. Equação paramétrica. A equação paramétrica é dada em função de uma outra letra. Por exemplo, você tem aí x igual a 5 mais t e y igual a 2 menos t. E ele te deu a equação da reta assim, na forma de um sistema de equações. Como é que você encontra a equação da reta? Se o x e o y estão em função de t, isole o t. Aqui vai ficar t igual a x menos 5. E aqui vai ficar t igual a 2 menos y. Né? Tem o t, 2 menos y. Fica o t, x menos 5. Certo? Se o t é x menos 5 e o t é 2 menos y, eu tenho que x menos 5 é igual a 2 menos y. Traz tudo para cá, vai ficar x mais y, menos 5 menos 2 menos 7 igual a 0. Essa é a equação da reta representada de forma paramétrica, em função de outras variáveis. Ok? Então, são várias formas de representar a reta, várias formas dele dar a equação da reta. Você vai utilizar aquela que o exercício pedir para você usar. Em função do que ele te der no enunciado, você vai usar uma ou outra forma. Tá bom? Galera, alguma dúvida aí? Então vamos lá. Um tempinho para vocês pensarem no exercício 1 da Cés Gran Hill. Exercício 1, página 3. Vamos lá.
Deu, galera? Pegaram uma resposta? Sim. Quanto deu lá, Igor? É a letra A. Letra A, 0,6. Ele quer o M, né? A letra E, professor? A minha deu 8. Oi? A minha deu 1.8. Eu acho que é 1,8. Vamos lá, vamos ver. Ô, professor, Oi? antes de fazer o exercício, só posso perguntar um negócio rapidinho. Claro. Eu vou fazer no sábado, amanhã, a prova da Unisul, do desafio Unisul, não sei se já ouvi isso falar. Sim. E daí vai ter as questões de matemática, só que não pode ter rascunho. E queria perguntar se o professor tem alguma dica, alguma coisa para fazer as contas assim mais de cabeça, porque eu acho que não vai ter nada que possa escrever, porque vai ser pelo computador a prova. Aham. Cara, quando a gente fala, né, na sala de aula para você fazer, para os alunos fazerem os cálculos de forma mental sem usar calculadora, né? É esse tipo de coisa, cara. É treino. É treino, né? O que eu vou te dizer, cara? Os critérios de divisibilidade, você sabe? Quando que é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8? Os números menores, assim, eu sei, mas do 7 para frente já não. Do O de 7, 10 eu também sei. do 7, na verdade, não é tão complicado que é melhor fazer a conta, fazer a divisão mesmo. Por 8, ele tem que ser divisível por 2, por 2 e por 2 de novo, ou terminar em 3 zeros. Se você pegar os 3 últimos dígitos e esse número for divisível por 8, o número todo vai ser. Por 9, ele tem que ser divisível por 3 e por 3 de novo, ou a soma dos algarismos ser divisível por 9. Tá? Tá bom, entendi. Tem uma regrinha massa, que é a multiplicação por 11. Por exemplo, você vai fazer 11 vezes 26. Você pega o 2 e o 6 e abre. 2 mais 6, 8. 11 vezes 32. Pega o 13 e o 2 e abre. 3 mais 2, 5. Aham, essa aí é boa. Mas 11 vezes, por exemplo, maior que 10 aqui, né? Por exemplo, 74. Abre o 7 e o 4. 7 mais 4, 11. Né? Então vai 11, aí deu uma dezena, soma aqui no 7, em vez de 7 vai ficar 8. Essa regrinha de multiplicação por 11 é uma técnica posicional que pode ajudar também. Entendi, obrigado. Tá? Fora isso, boa sorte, cara. Boa sorte, vai lá. Obrigado. Vai. Porque fazer sem rascunho é difícil, tem contas que são grandes e Se bem que eles provavelmente não vão colocar números que deem, né, cálculos absurdos, né? Então, provavelmente vai dar número mais redondo ou com uma casa decimal. para facilitar um pouco mais. Né? Com certeza. Até porque o objetivo da prova não é verificar cálculo mental, né? Mas verificar o teu conhecimento em matemática. Pelo menos deveria ser esse o objetivo da prova, né? Sim. E na verdade, tem ramos da matemática que são contrários à cobrança de cálculo mental, né? Acham que o cálculo mental serve para o desenvolvimento intelectual, enfim, mas na matemática você tem uma calculadora à disposição aí, hoje em dia mesmo, você tem o seu celular à disposição, não tem por que ficar fazendo o aluno multiplicar de cabeça, né? Tem um ramo da matemática que pensa assim também. Eu acho importante o cálculo mental, acho que é legal, mas não é algo que deva se cobrar numa prova de ingresso a um curso superior. Né? Entendi. Obrigado. Valeu, boa prova lá. Valeu. Então, galera, nós temos aí Celsius e Fahrenheit. O que ele fala? Ele diz que, sob pressão de 1 atm, né, de uma atmosfera, os valores de 0 graus
e 32 graus são o ponto de fusão do gelo. Então, quando Celsius é 0, Fahrenheit é 32. Então, esse é um ponto por onde a reta passa. E quando Celsius é 100, Fahrenheit é 212. Então, esse é o segundo ponto por onde passa a reta. Então, a tua reta é essa aqui, né? Tá? E ele quer saber qual o coeficiente angular, qual o M. Bom, eu vou traçar uma paralela ao eixo X aqui, porque o meu ângulo, né, ele pode estar, posso prolongar ele para cá também, se quiser, né? Esse meu ângulo alfa está aqui. Esse é o ângulo de inclinação dessa reta, concordam? Né? Então ele quer saber qual a tangente desse ângulo alfa. Como é que eu calculo tangente de um triângulo retângulo? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Né? A tangente de alfa, que é o M, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Então, é esse valor aqui dividido por esse valor aqui. Esse valor é 212 menos 32. Que nada mais é que a diferença entre YA e YB. Já esse valor é 100. 100 menos 0. Nada mais é que a diferença entre o XA e o XB. Certo? Então, o M vai ser 212 menos 32 sobre 100 menos 0. Isso é igual a 180 sobre 100, que é 1,8. Letra E. Ok? Professor, Opa. a minha tinha dado a letra A também, que eu tinha invertido, tinha colocado o Celsius como Y e o Fahrenheit como X. Tem, tipo, sempre quando ele falar, tipo, um em função do outro, o que está em função vai ser o Y? Porque quando você fala em função, você tem um f de x, né? O y é o f de x. Né? Se é Fahrenheit em função de Celsius, né? Então o y é o Fahrenheit. Ó, a temperatura Fahrenheit em função da temperatura Celsius. Então, o y é em função de x. Tá? Ok, foi isso que eu tinha trocado na hora que estava fazendo. Beleza. Obrigado. Valeu. Igor, tinha sido isso também? Sim, a mesma coisa. Beleza. Então tá bom. Fechou? Vamos lá. Ô, professor, Oi. consegue desligar, sei lá, essa luz que tem aqui no lado, porque eu não consigo ver a parte do lado do gráfico aqui. Ih, Não, do outro lado. Tem tipo uma lâmpada, eu acho aí. Eu não não. consigo enxergar os números que estão ali. Tá, peraí. Deixa eu ver se melhor. Melhorou? Melhorou, obrigado. Valeu. Galera, vamos fazendo a número 2, então, quem já acabou. Enquanto isso, eu vou fazer a chamadinha aqui. Vamos lá, vou começar com o terceiro em. O teu microfone está aberto, tá, Eric? Ana Carolina. Obrigado, professor. Valeu.
Ana Carolina tá aí? Beatriz? Bruna? Caio? Davi? Stephanie? Gabriel Garcia? Henrique? Igor? Presente. João Victor? Presente. Júlia? Kaique? Presente. Larissa? Lauro? Lucas Araldi? Lucas Dutra? Lucas Martins? Presente. Lucas Silva? Presente. Luiz Carlos? Luiz Felipe? Presente. Marcelo? Natália? Nicole? Patrick? Presente, professor. Tainá? E Vinícius? Presente, professor. Beleza. Faltantes do terceiro EM: Ana Carolina, Beatriz, Bruna, Caio, Luiz Carlos e Natália. Luiz Carlos estava aí, tenho quase certeza que ele estava aí. Luiz Carlos não está mais aí? Volte para a luz, Luiz Carlos. Não? Se foi. Vamos lá, terceiro EMA. Aline, Bernardo, Brian, Camille, Cecília, Cíntia, Daniele, Eduarda, Emily, Eric, Presente. Gabriel de Abreu, Gabriel Costa, Guilherme, Júlia Paiva, Júlia Sayumi, Júlia Vengarner, Júlio, o Júlio saiu, né? Kiara, Leonardo, Letícia, Luiz Otávio, Manuela, Maria Clara Muberstedt, ok, Natália. Ok, Luiz. Maria Clara Soares, Maria Eduarda, Mariana, Samara e o Andrea. Faltantes terceiro EMA: Cecília, Gabriel Costa, Kiara, Maria Clara Soares e Samara. Está no médico, mas ela está bem? Ok, que bom. Tá, então, do terceiro EM, Ana Carolina, Beatriz, Bruna e Caio. Do terceiro EMA, Cecília, Gabriel Costa, Kiara, Maria Clara Soares e Samara. Beleza?
Vamos lá, número 2. Quanto deu o número 2, galera? Qual o valor de M? Deu 2 aqui, letra E. Isso, beleza. Então, o exercício da PUC diz o seguinte: para que a reta que passa por A, M-1, 2, e B, 3, 2M, forme com o eixo das abscissas no sentido positivo um ângulo de 45 graus, o M deve ser igual a... Bom, então, passa pelos pontos A, M-1, 2, e B, 3, 2M. Ele quer que forme com o eixo das abscissas, no sentido positivo, um ângulo de 45 graus. Então, o alfa igual a 45 graus. Esses foram os dados que ele me deu. Ele quer saber qual o valor de M, né? Quanto vale M? Esse M aqui, né? Que não é o mesmo M do coeficiente angular, né? Tá? Eu sei que o M do coeficiente angular é a tangente de 45 graus. Tangente de 45 é 1, né? Porque o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também, né? Seno sobre cosseno é a tangente, então tangente igual a 1. Bom, o que eu sei sobre esse M? Vou colocar aqui um M com asterisco, né? Porque esse M é o M de coeficiente angular, que não tem nada a ver com esse M aqui. Tá? O cara que fez a prova podia ter posto um K aí, uma outra letra qualquer, né? Mas não M. Enfim, talvez o objetivo dele fosse justamente confundir, né? Confundir os alunos. Mas, enfim, o M é calculado, esse M com asterisco é calculado fazendo YA menos YB sobre XA menos XB. Né? Como esse M vale 1, 1 é igual a YA 2 menos YB 2M sobre XA M menos 1 menos XB 3. Eu poderia fazer B menos A. A única coisa importante aqui, galera, é que se você fizer B menos A, às vezes é melhor, ou por causa de sinal, enfim. Se você fizer B menos A no Y, tem que fazer B menos A no X também, tá? Pode fazer A menos B, ou B menos A, B menos A. A mesma sequência que você usa para o Y, tem que usar para o X. Então ficou 1 igual a 2 menos 2M sobre M menos 4. Né? Menos 1 menos 3. Esse M menos 4 multiplica 1, vai ficar M menos 4 igual a 2 menos 2M. Né? Aqui é 1 sobre 1, multiplica cruzado. M menos 4 é igual a 2 menos 2M. Certo? Somando 2M dos dois lados e somando 4 dos dois lados, você vai ficar com M mais 2M. É igual a 2 mais 4. Então, 3M é igual a 6. Dividindo os dois lados por 3, M igual a 2. Letra E. Tranquilo aí? Tudo bem? Beleza. Se não tem dúvidas, podem fazer a número 3, pessoal, por favor. Questão 3.
Oi, professor. Fala, Lucas. Oi, é que eu tenho uma questão da UFSC aqui de 2019 que é sobre esse conteúdo. Daí, se sobrar tempo, o professor poderia dar uma olhada. Beleza? Beleza? Ela não é muito comprida, eu acho, até que é rápida, mas eu acho que é sobre o conteúdo, então pode ajudar. Tranquilo. Posso mandar no WhatsApp? No teu WhatsApp? Manda ali no grupo, Tá bom. tá? Vou pegar o Vou mandar o celular. print dela ali. Tá, vamos mandar lá. Valeu. Mandei ele. Professor, eu não entendi muito bem como é que faz a 3. Tá. A questão 3, você tem uma reta e ela forma no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante aqui, essa reta forma um triângulo isósceles, cujos vértices são a origem e os pontos onde a reta corta o eixo AX e AY. Então, essa reta ela tem que ser desse tipo aqui, né? E esse triângulo formado é um triângulo isósceles. Ou seja, esse lado é igual a esse. Então você tem o vértice do plano cartesiano mais esses dois vértices. O que você precisa saber é que distância é essa, de modo que ela seja igual a essa. Para isso, o que ele te deu ali? Te deu a área do triângulo. Ele disse que a área desse triângulo é 18. Como é um triângulo retângulo, esse lado vezes esse sobre 2 vai dar área. Com isso, você encontra as medidas de x e y aqui. Beleza? Tá, pera, eu não entendi muito bem o final ali. Você tem que a área é 18, né? Se eu chamar isso aqui de L, isso aqui também é L, porque o triângulo é um triângulo isósceles. Certo? Aham, Então, a área é base vezes altura sobre 2, né? sim. Então, L vezes L sobre 2 vai ser igual a 18. Aí você acha o L, que é esse ponto aqui e esse. Aham, obrigado. Obrigado. Valeu.
E aí, resolveram a letra a número 3? Alguém já chegou à resposta? Alguém já achou a resposta aí? É a letra aí, professor? Oi? É a letra aí? Letra E? X mais Y igual a 6. Isso aí. Isso aí. Alguém terminando ainda? Quer que espere mais um pouquinho? Podemos corrigir? Como é que tá aí? Pode corrigir já. Então vamos lá. Uma reta R determina no primeiro quadrante do plano cartesiano um triângulo isósceles, cujos vértices são a origem e os pontos onde a reta intercepta os eixos OX e OY. Se a área desse triângulo é 18, a equação de R é... Então, olha só. Eixo OX é esse, eixo OY é esse. Ele disse que o triângulo formado pela reta R com a intersecção dos eixos OX e OY e a origem formam um triângulo isósceles. Bom, se forma um triângulo isósceles, esse lado tem que ter a mesma medida desse. E aqui eu tenho os dois outros vértices desse meu triângulo. Portanto, se é um triângulo isósceles, esse lado tem o mesmo comprimento desse. Ok? Bom, ele me disse que a área desse triângulo é um triângulo retângulo, obviamente, porque os eixos são perpendiculares, né? Ele disse que esse triângulo isósceles tem área 18. Se a área é 18, base vezes altura dividido por 2, L vezes L dividido por 2, é igual a 18. Certo? Fazendo multiplicação cruzada aqui, L vezes L vezes 1, que dá L ao quadrado, é igual a 2 vezes 18, 36. Então, L é igual a... Não faz sentido falar em mais ou menos, né? Porque é uma medida de lado, não faz sentido ser negativo. Então, o lado mede 6. Se o lado é 6, esse ponto é o ponto 6 e esse ponto é o ponto 6. Né? Do 0 até o 6, 6. Do 0 até o 6, 6. Ok? O que ele quer? Ele quer a equação da reta R. A equação dessa reta R aqui. Como é que eu escrevo? Eu escrevo a segmentária, né? Está cortando x no 6 e y no 6. Então, x sobre 6 mais y sobre 6 igual a 1. Certo? Multiplica tudo por 6, ou tira mínimo múltiplo comum, como você achar melhor, né? Mínimo é 6, 6 por 6 dá 1, vezes xx, 6 por 6 dá 1 vezes y, 6 por 1 dá 6 vezes 1, 6. Corta, x mais y igual a 6, é a equação da reta R. Letra E.
Letra E. Professor, Oi. eu fiz diferente, eu usei aquele determinante com os pontos que eu tinha para achar. Eu cheguei na mesma coisa. Tá, determinante, como assim? Aquele lá que era na primeira linha eu colocava o X e na segunda linha eu colocava os Y. XA, YA. Ah, tá. YA menos YB sobre XA menos XB. É, que daí eu tirava o determinante daquela matriz e chegava na mesma coisa. Ah, entendi. Ah, tá, entendi. Igualava a zero. Isso. Uhum. Foi esse mesmo. Beleza. Você colocou as coordenadas do ponto, né? Então, por exemplo, 0, 6, 6, 0, x, y, né? Eu E repetia. 0, 6, isso aqui igual a zero. Sim. Isso. Ou podia ter usado também XA YA, XB YB, XY e coluna de 1. Também podia ter feito assim, né? Equação da reta. Sim. Também podia ter feito assim. Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer essa equação da UFSC. Que oração? Putz. (10:39). Poxa vida, cara. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Agora eu não consigo porque eu já tenho aula daqui a 5 minutinhos. Mas assim que terminar a aula, eu faço a questão num papel, bato a foto e posto ali no grupo. Pode ser? Quem tinha me pedido essa questão? Oi. Não, fui eu. Não, Pode pode ser assim? também. Pode, claro. Eu resolvo a questão, assim que terminar minha próxima aula, resolvo a questão e bato uma foto e posto ali no grupo, tá bom? Fechou, professor. Obrigado. Valeu. Galera, grande abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.